Casas versus apartamentos. Deixa eu convidar aqui o George para entrar. Então, a gente estava comparando casas em condomínios de lotes, né, e casas soltas, né? Então, e aí o primeiro ponto que a gente elencou seria a localização, né? Então, o ponto forte ali, que é um ponto forte dos apartamentos, condomínios verticais, né? Que você está numa localização próxima, normalmente uma região que é mais urbanizada, que tem ali mais serviços locais, né? Mas que tem os transtornos de trânsito, de barulho, né, de estacionamento. Apesar de você ter a sua vaga da sua unidade, né? Mas se você está recebendo visitantes, às vezes é complicado. Tu tava elencando que numa casa no condomínio de lotes é mais distante, né? Normalmente são regiões um pouco mais afastadas. Então, o seguinte, como a gente habita, a grande maioria é uma área muito adensada aqui, esses bairros Cocó, Deota, Meireles, enfim. Então, acaba que falta espaço, não só para a circulação dos veículos, né, para o escape dos veículos. Você vê no horário do rush, 6 horas da noite, já está tudo engarrafado aqui essa nossa região. Quanto um município como Eusébio, por exemplo, que a grande maioria lá, a característica são de condomínios horizontais, então isso é mais difícil de acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, é mais afastado, mas assim, essa questão dos serviços, a diferença está diminuindo, né? Eusébio já tem shopping, já tem banco. Então, na verdade, toda a vida, quem quer ter a vida não precisa mais nem vir para cá para resolver nada, né? Já tem tudo por lá. O bacana da pandemia, viu, Regis, e que o teu público aí que está assistindo, o bacana é o seguinte, a gente aprendeu a usar o home office. Muitas das vezes você tem a sua casa lá, tem o home office, você não usa para nada. E hoje não, hoje em dia você está lá, está com celular, está com notebook, enfim. E aí você consegue fazer reuniões aí a todo momento. Eu acordo de manhã e já faço uma live, já faço uma videoconferência com Rio, com São Paulo, com Bahia, que a gente tem um outro negócio também além da imobiliária. E assim, eu consigo reunir a equipe rapidamente. Hoje em dia tem aplicativos, eu coloco 100 pessoas, durante aí 2, 3 horas eu consigo fazer uma reunião, quer dizer, sem cair o sinal, a comunicação perfeita, limpa. Então, nós temos hoje um grande aliado que é a tecnologia, aí, banda larga, à vontade, celulares. E assim, né, isso até melhorou muito, porque muitas vezes, como eram duas pontas na reunião, né, uma das pontas às vezes estava meio enganchada, e agora todo mundo nivelou, né, todo mundo aprendeu a usar isso aí, e o home office deslanchou. Então, essa questão da distância também foi diminuída por isso, né? E assim, como você falou, são regiões mais adensadas, onde tem as condomínios de apartamento, e às vezes falta área verde, falta área de lazer da cidade, porque a gente está falando às vezes de condomínios que são bairros, às vezes quase uma cidade independente, né, ali. Então uma questão que é muito forte para o cliente olhar, né? Uma coisa que eu gosto de brincar com as pessoas, que a gente esquece, mas que nós somos bicho. Só que nós somos um bicho que pensa, né? Nós somos um animal racional. A gente precisa da natureza, a gente precisa de ter um animal, um cachorro, um gato, um passarinho, e você contemplar a natureza. Isso é terapêutico, isso te faz bem, você respirar o ar puro. Então, a selva de pedra, ela também tem os seus malefícios, né? Isso, e assim, né, cara, adensamento de carro, poluição, isso tudo se concentra, né? Então é muito bom se colocar isso na balança, né? Lembrando que Fortaleza, ela verticalizou da década de 80 para cá. Eu estou aqui desde 95 e eu peguei um pouco desse desenvolvimento, né, de Fortaleza, essa verticalização. Então, os nossos pais, os nossos avós não moravam em apartamentos, eles moravam em casa, entendeu? Sim. Nós começamos a habitar os verticais, mas eu, quando eu era mais jovem, eu morava em casa também, e era maravilhoso. Eu sinto falta até hoje dos cachorros que eu tinha, de receber os amigos, de fazer uma festa. Final de ano, as festas eram tudo lá em casa, juntava a família toda, então morar em casa é maravilhoso. E aí eu vou colocar a terceira vertente aqui de imóveis, que seriam as casas soltas, né? Você puxou aí, eu vou puxar em cima do teu gancho. As casas dos pais da gente eram casas soltas, não eram casas em condomínio. Mas hoje está complicado, né?
Segurança, principalmente segurança, né? Os condomínios de casas, de lotes, eles dão o conforto e a segurança de um edifício vertical, que você tem restrição de acesso, guarita, segurança, e te dá a liberdade da casa solta, né? Que era dos nossos pais, até dessa memória afetiva que a gente tem. Então, de localização, assim, eu acho que é basicamente isso, né? Apartamento é um lugar uma área mais central, condomínio de lotes é mais afastado, mas tem uma qualidade de vida melhor, e casas soltas principalmente o que pesa, eu acho que é segurança, não é isso? O problema do condomínio horizontal, que são os apartamentos, é que você tem uma área de lazer, Regis, que eu acho que o povo vai concordar, você não utiliza, né? Muitas das vezes você está ali, você tem uma piscina muito boa de raia, você tem lá um salão de jogos, um salão de festas, um deck de churrasqueira, mas você não utiliza, a nossa vida está muito corrida, né? A gente E é bacana porque assim, a galera tá reclamando que não pode usar, mas antes não usava, né? Depois que passou o cadeado, tá todo mundo achando ruim, mas antes pouca gente usava, a gente sabe disso, a gente vê muito isso, a gente que vive esse mercado de imóveis, a gente vê muito isso, a pessoa não usa, né? Quando você priva a pessoa de alguma coisa, da liberdade dela, do ir e vir, de sair de casa, ela já sente falta, né? Ela já é incomodada. Mas a própria área de lazer, ela não utiliza. Muitas das vezes, quando utiliza é uma academia, porque não tá mais, a academia está fechada, ele usa do condomínio. Mas a área de lazer como um todo, no dia a dia, você não utiliza. Final de semana você vai para uma casa de praia, você vai para uma barraca de praia, então você não vai usar a piscina, e aí o churrasco você vai na casa do amigo que tem uma casa em condomínio, mas você não faz no seu condomínio. É incrível, você paga por um lazer que você não utiliza. É verdade. E aí vou entrar nessa área, o segundo ponto, né, que a gente colocou aqui, seriam justamente áreas comuns, né? Então, vantagem para os apartamentos, né? Você tem uma grande área comum ali, tem apartamento com salão de beleza, com sala de reunião, com coworking. O home club, né? Caracteriza home club, tem tudo, né? Mas é aquela história de você comprou aquele pacotão e praticamente você não usa. A gente estava falando disso agora, né? Os condomínios de lotes, eles estão aí, eu acho, no meio termo, né? Eles têm uma estrutura de academia, de piscina, mas a mesma coisa. Os moradores usam pouco, né? A gente vê muito isso. Eu acompanho de perto, Regis, o desenvolvimento da Alphaville Urbanismo, que hoje, né, é a maior urbanizadora do país, já desde 1974, né, em São Paulo, quando eles inauguraram na Alphaville Barueri. Eu acompanho do Rio também, porque morei muitos anos no Rio, e eu vejo que realmente a tendência é essa. A cidade precisa crescer, precisa expandir. Nós temos municípios aqui muito bons, aqui colados em Fortaleza. O Eusébio é um grande exemplo deles. Então, eu acho que as pessoas têm que se desligar um pouco desse eixo aqui, dessa parte da área norte aqui de Fortaleza, né, Zona Norte, e começar a pensar em mais qualidade de vida. Se a gente tem hoje a tecnologia que nos deu liberdade, você não precisa mais hoje estar todo dia tendo que fazer um trajeto, eu vou para o meu escritório, a não ser que você trabalhe numa empresa e aí não tenha como ter um home office, né? Mas assim, a tendência é cada vez mais as pessoas utilizar os espaços ali na casa dela. Ela tem um bom escritório e ela consegue resolver a parte de e-mails, enfim, e conferências e lives, e você vai lá na tua empresa quando realmente for necessário. Então eu vejo com muito bons olhos aquela região do Eusébio, né? O índice demográfico lá ainda é muito baixo, 2 graus a menos, incrível isso, mas parece que você está em outro lugar. Isso, é verdade. O local, ele é 2 graus menor do que a área mais urbanizada aqui de Fortaleza, né? Efeito da pavimentação, né? Da grande superfície de concreto recebendo o sol o dia todo, né? E o sol aqui não falta. E essa barreira aqui na beira-mar dos hotéis também, que fecha, né, a circulação. Sem dúvida. E aí, para fechar as áreas comuns, nos condomínios de casa, a diferença é que você pode ter a sua área comum dentro a sua área de lazer, área comum não, a sua área de lazer dentro da sua casa. Então, você usa menos a área do condomínio por isso, né? É muito caro, né, Regis? A casa solta, que era muito bom antigamente, quando se tinha segurança, quando Fortaleza era uma cidade calma, né? Aí tudo bem, você tinha uma casa muito boa e você, enfim, tinha segurança, recebia os familiares, recebia os amigos.
Hoje em dia é difícil, você tem medo de receber alguém na tua residência, que a pessoa estaciona lá fora, não sabe se quando sair vai estar com o carro lá, se ela vai ser abordada por algum marginal, enfim. Eu acho que a tendência é realmente as pessoas partirem para casas em condomínio, quando não casas, apartamentos, né? Porque aí a verticalização já está indo para aquela região ali do Eusébio também. É verdade, é verdade. E aí eu vou tocar no... até tá sendo interessante, porque o que a gente está falando está puxando o assunto seguinte. Manutenção, né? Apartamento. Tem muita gente que diz, a manutenção do apartamento é mais barata do que de uma casa. Eu assim, como eu vivo muito os dois mundos, eu colocaria na balança algumas coisinhas, porque, na verdade, quando você está no apartamento, você está pagando uma taxa de condomínio, às vezes, altíssima, né? Sim. E se tiver alguma reforma, você vai pagar uma taxa extra. Então, se você pegar aquele valorzinho ali de diferença e colocar numa poupancinha todo mês, você tem o dinheiro da manutenção preventiva da sua casa, sem dúvida. O condomínio é a prestação do apartamento novo. Então, imagina, você vai morar num apartamento, você vai pagar a prestação do apartamento se for financiado, e você vai pagar um condomínio caro, que é quase uma outra prestação. Então, é complicado. E é pro resto da vida, viu? E sem receber o apartamento no final, né? Você paga aquilo ali só para manter. Os condomínios de lotes, você tem uma taxa condominial também, só que é muito reduzida porque são muitos lotes, né? E a estrutura é muito menor. Você tem muito mais estrutura de jardim, mas a estrutura de construída é muito menor. Acho por isso que dá uma diferença boa de taxa. Quem gosta também, obviamente, quem gosta de receber, e o nordestino, nós cearenses, gostamos de receber as pessoas em casa, ele vai querer fazer uma piscina em casa, ele vai fazer uma churrasqueira, ele vai ter um ambiente com mais privacidade. A área comum é bacana, uma área de lazer, mas quando você precisa fazer uma festa maior, você receber aí 50, 100 pessoas, 15, 20 pessoas você recebe tranquilamente na sua residência, está ali com toda a privacidade, enfim. Então, você aproveita mais o espaço. Caso não queira ter um lazer dentro de casa, você utiliza do condomínio. Inclusive, quando eu faço os meus projetos, eu faço uma contagem de quantas pessoas sentadas dá para você receber numa festa, para mostrar para o cliente. Normalmente é 25, 30 sentadas, é o que normalmente cabe, né? E aí a casa solta, a manutenção é toda sua, né? Desde de rua, desde de calçada, de fachada. Então, assim, eu acho que o apartamento... Circuito fechado de TV, cachorro... Meu amigo, dá trabalho uma casa solta, viu? As pessoas dizem assim, eu não pago condomínio, mas você paga a segurança eletrônica, você paga o vigia da rua, né? E assim, você vai somar isso tudo. E dá um bom condomínio, né? Então, assim, tem que se pensar nessas coisas, né? Então, vamos ver se a gente tem alguns comentários aqui para a gente já ir respondendo, né? Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Tinha um aqui que eu vi que era bacana. Eu tô tentando aqui puxar no celular. Espera aí. Tá sempre voltando, né? Eu fico no computador para não acontecer isso. Fica sempre voltando. Mas aqui, ó. Apartamento é o fast food da construção civil, que é feito rápido para muitas pessoas e tudo igual, né? Então, assim, a casa personalizada tem essa vantagem, né? Porque você faz do seu jeito. E assim, eu digo muitas vezes, quando a pessoa mesmo comprando um apartamento novo, ele vai ter que fazer uma reforma para deixar do gosto dele, né? E você fazendo sua casa do seu jeito, você não precisa de reforma. Então, você teria que somar ali os dois valores, né, de construção e reforma, para bater ali com o de uma casa, né? Na verdade, Regis, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis, além de sair muito mais acessível você construir a sua própria casa, você vai utilizar os materiais que você escolher, você vai ter um acompanhamento de obra para ver se não vai ter nenhum erro, e você sabe muito bem, né, como também engenheiro, arquiteto, então você sabe que tem todo um diferencial em condomínios que você compra antes dos 5 anos, já dá problema, né, a garantia vai até os 5 anos, e antes de findar a garantia, você já utiliza, né, muitos condomínios em Fortaleza com as fachadas caindo,
tá com cotas extras altíssimas. Isso não é culpa, obviamente, de quem adquiriu, é culpa da construtora que não utilizou um material de qualidade, né? Isso assim, eu vejo várias construtoras, infelizmente, buscando aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo com a obra. Isso lá na frente recai sobre quem adquiriu. A construtora vendeu e entregou e pronto, né? Isso é volta àquela questão da manutenção, né? Você imagina trocar o revestimento de uma fachada num prédio todinho, que acontece aqui em Fortaleza, né? Então, às vezes a pessoa pensa na manutenção da casa momentânea ali ser maior, mas se você pega uma grande reforma no apartamento, você vai gastar uma boa quantia de manutenção, né? Então, nós trocamos a fachada aqui do nosso condomínio, foram 3 anos. Aí depois fomos para o salão de festas, ampliamos, aí fomos para a garagem, depois guarita, ainda estamos finalizando agora de equipar as áreas comuns. Olha, é um investimento altíssimo, viu, Regis? É verdade, mesmo rateado aí é bem alto, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos passar para o próximo item. Tem até um comentário aqui que eu vou ler antes. Ó. A casa possui uma linguagem, cria uma identidade para a cidade. Isso é verdade, né? A gente consegue, e não só para a cidade, né? Retrata ali o pouquinho do que é aquela família, né? Então, assim, eu vejo muita vantagem. Bem rápido, a gente não botou na pauta, mas eu sinto falta daqueles casarões antigos, né? Infelizmente o Brasil é um país que não tem história, não valoriza a sua história. Então a construtora chega lá com um valor altíssimo, né? Às vezes oferece 2, 3 imóveis, e aí você demole aquela casa que tem um conteúdo histórico nela. E a cidade vai perdendo um pouco da identidade dela. Eu entendo assim. E não só Fortaleza, qualquer cidade, né, no mundo, né? Então, a gente tem que preservar os nossos imóveis que são históricos, que são patrimônios tombados, e aí a gente já envolve aí governo do estado, prefeitura, para que eles possam realmente cuidar da nossa cidade, cuidar dos imóveis, porque a gente está realmente vivenciando um momento de saída de uma crise, né, de saída de uma pandemia, e a cidade ela precisa realmente ser bem cuidada, porque Fortaleza é uma cidade turística. Então isso é muito importante, preservar também o nosso patrimônio histórico. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sente falta, né? A cidade está numa mudança tremenda. A gente vai passando e as coisas vão mudando, a gente só vê quando sumiu, né? Cadê aquela casa? Aquela casa ali que era tão linda. Também, né? Você vê, às vezes, a prefeitura podando, arrancando árvores centenárias de Fortaleza, isso é um crime. Então, assim, tem que ter um acompanhamento aí da Secretaria de Meio Ambiente, porque você vai tornando a cidade mais aquecida. Você, como urbanista, você sabe disso. Então, tem que ser pensado como um todo, a cidade como um todo. Tem uma perguntinha aí, ó. Pergunta até bacana, né? Para o meio ambiente, é melhor a casa ou o apartamento? Sem dúvida, eu considero a casa. Você tá edificando menos o solo, você está tendo uma permeabilidade maior, né? Então aquela chuva ali vai infiltrar, você tem menos problemas depois, futuros de enchente. Aqui em Fortaleza caiu um pingo d'água, tem ruas que alagam, né? Então assim, e a gente pensa às vezes que uma casa lá que tem 300 metros quadrados, né? Você está construindo mais do que um apartamento? Não, porque quando você pegar aquela construção da área comum inteira, de estacionamento, de subsolo, de térreo, de lazer, de clube, e dividir pelas unidades, às vezes você está construindo talvez mais metros quadrados por unidade do que numa casa. Então, tem do solo também, né, Regis? Você não pode construir no terreno todo. Então você constrói geralmente 50% do terreno e você verticaliza, faz 2, 3 andares, e aí você tem aquela área de grama, enfim. Então não tem como comparar realmente a questão do apartamento. Ele realmente tem o lado positivo, alguns prós, mas eu vejo muito mais contras atualmente, e a gente tem que entender que realmente a moradia em casa, você tem muito mais qualidade de vida. Se a gente for elencar tudo aqui, caramba, dá uma lista gigantesca. Nós até pensamos, fizemos uma listinha, mas se cada um até quiser colocar aí, o pessoal que está participando aí para ter uma interação, coloquem o que incomoda vocês que moram em apartamento, você que mora em casa, sente saudade de morar numa casa, porque a gente vai interagindo também, fica bacana aqui a live. Tem até uma frase que eu acho que eu vi uma live do Paulo Angelim,
né? Que ele fala que você sai para dentro, né? Na casa você consegue sair para dentro. Você sai da sua casa, mas você ainda está dentro do seu imóvel, né? E o apartamento não, você não tem. Você está fechado ali naquelas paredes e às vezes não tem nenhuma... Tem uma tela de proteção de criança que você não consegue colocar nem a cabeça para fora, né? Então é muito disso. Vamos lá para o nosso próximo ponto aqui, valorização. A pessoa que está comprando um apartamento não tem muito o que valorizar não, né? Ele já tá pegando ali a final de tabela, né? Porque os preços praticados nas regiões... claro que a gente está falando de imóveis novos, né? Nas regiões mais nobres, os preços já estão meio de alto de tabela, né, Jorge? Não tem muito o que valorizar, não. O problema é que, assim, como nós estamos vivendo uma nova realidade, por exemplo, 2008, 2009, aquela época do boom, né, que realmente a demanda estava altíssima, então os empreendimentos eram lançados, as construtoras, teve empreendimento que vendeu com 24 horas, né, só que essa demanda acabou, hoje nós diminuiu, né? Caiu muito, e outra, a gente está num problema de economia, né, de retomada, de desemprego, né, empresas passando por um momento delicado, financeiros. Então, na verdade, hoje, para você comprar um imóvel pronto, numa área nobre, que custa um metro quadrado de 6 a 15 mil reais, um metro quadrado, realmente fica difícil. E você for construir uma casa onde você gasta 2.300 um metro quadrado, você pode falar melhor que eu, né? Imagina, se gasta 2 mil reais para fazer a tua casa personalizada do teu jeito. Eu quero ter 3 filhos, então vou fazer uma casa com 4 suítes, né? Um apartamento não, você chega lá, é o que tem ali e acabou, né? Então, assim, você pagar 2 mil reais, 2.500 reais para construir a tua casa do jeito que você deseja, o arquiteto fazendo ali à mão, é sensacional. Eu digo muito isso. Inclusive, tem uma live que a gente fez que fala muito disso, né? De comparando os preços. A gente até comparava casas em condomínio fechado de casas com daquela casa personalizada que você constrói. Mas se for para um apartamento, a disparidade é maior ainda, né? Aí são dois extremos muito maiores. Um exemplo do Eusébio, que é uma expansão, na verdade, Fortaleza, ela já praticamente está colando ali no Eusébio, e futuramente o Eusébio vai colar em Aquiraz, né? A ideia é essa, expandir para o sul. Então, como tem essa parte do desenvolvimento imobiliário e dos equipamentos imobiliários que estão indo para lá, nós tivemos agora a expansão do shopping do Eusébio, isso tudo vai o quê? Agregando valor. E isso, sim, tem uma valorização. Então, um metro quadrado hoje de um imóvel no Eusébio que custe em torno de 4, 5 mil reais, futuramente vai ser 6, 7, 8. Né? Aqui na nossa região, a gente já está realmente... saturado, né? E outra, renda do trabalhador, a renda não acompanha, você não consegue pagar, né? Sem falar taxa de juros, enfim. Então, você vai buscar realmente, além da qualidade de vida, uma condição de você pagar, você ter ali, no máximo, 30% da tua renda para pagar um imóvel. Além disso, já te prejudica. Você tem outras despesas, enfim, quem tem família sabe muito bem o que é isso. Então, você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda na compra de um imóvel, uma parcela, enfim. Então, assim, a gente até... O outro ponto era preço. Então, a gente já juntou os dois ali. Então, o preço aqui de um apartamento na região nobre vai de 7,5 o metro quadrado até 15, né? Uma casa personalizada para você construir, você vai entre 2.250 a 2.500 a construção. Claro, você tem que ter o lote, aí depende muito do lote que você comprou, né? Mas a possibilidade de valorização é muito maior, né? Então, assim, eu coloquei como valorização porque o apartamento eu acho que está no limite de preço. Como você falou, se subir mais, a renda das pessoas vai ficar difícil comprar. Né? Você construindo a sua casa, você sabe muito bem que você vai fazer a preço de custo, você gastar 2.500, quando você for vender, você vai vender a preço de mercado. Então, se o preço de mercado é 5, 6 mil, você vai ganhar 100%. Se você gastar 600 mil para construir a casa, você vai vender ela por 1.200.000, 1.300.000, imagina. Né? Você vai conseguir aí duplicar, né,
o teu investimento, né, o teu patrimônio. Então, assim, você não vai vender pelo preço que você construiu, você vai vender pelo preço de mercado. Então, Pronto, ótima colocação. Isso é a questão de preço de mercado e preço de construção, né? Tem essa diferença. E uma casa solta, a mesma coisa, só que você tem um mercado mais restrito justamente por essa questão de segurança, né? Da pessoa ter um público mais restrito de procura, né? Então, assim, é bom se analisar isso. Então, tem possibilidade de valorização, mas é um mercado mais restrito, né? Sendo bem sincero, viu, Regis, e com todos que estão assistindo, na verdade, as casas soltas, como a demanda praticamente aí desapareceu, então hoje em dia eu tenho casas maravilhosas, sensacionais, mas eu não consigo vendê-las. É a mesma coisa que uma casa também, de repente, uma casa de praia. As pessoas hoje, casa de praia, você vai para um condomínio lá que você tem tudo, uma área gigantesca de lazer, e ali sim você utiliza quando você está com a sua família, né? Então, assim, não só as casas soltas aqui dentro de Fortaleza, mas também as casas de veraneio hoje praticamente desvalorizaram muito. É difícil, não tem saída. Você vai vender para quem se não tem quem compre? É complicado. Eu até coloquei como tem alta concorrência de casas soltas, né? Porque tem muita venda, tem muita gente vendendo as casas soltas e tem um público mais restrito, né? Apartamento também tem muita oferta, né? Apesar de o público ser muito maior para o apartamento, ainda tem uma procura muito grande. A gente não viu ainda o reflexo da pandemia em relação ao apartamento, mas deve haver, né? E a casa em condomínio, principalmente essas casas personalizadas, a oferta é muito restrita, né? Eu acho que a demanda está aumentando, mas a oferta é muito restrita. Tem poucas casas que estão no mercado aí, né? E aí tende a valorizar mais. E o grande diferencial de você comprar uma casa personalizada, uma casa que tem a assinatura de um arquiteto, você sabe que tem um diferencial, do que você comprar uma casa num condomínio, que você tem lá 30, 40 casas, a planta é a mesma, só muda de repente a posição da casa, mas é a mesma casa, né? Então isso não tem aquele detalhe, né? Não tem aquele material mais rústico, ou então mais moderno, a depender do perfil, da personalidade de quem construiu, mas você sabe que os diferenciais que tem de você comprar uma casa com assinatura de um grande arquiteto, isso valoriza demais, né? E dos materiais utilizados também. É o que eu digo muito, né? A fachada a casa tem que refletir quem é o cliente desde a fachada, então a gente busca muito isso, né? Quando você faz um projeto exclusivo ali para aquela família, você está pensando trazer o estilo de vida para a pessoa, para a fachada, né? Trazer a linguagem que a pessoa quer, trazer o bem-estar, né? A pessoa que está chegando na sua casa dizer, olha, essa casa aqui é minha, não é igual a do vizinho, não é igual a do outro vizinho, não. Essa casa aqui é minha e é única, né? Então tem muito disso também, né? E essa característica de exclusividade, ela dá uma valorização também, traz uma valorização maior, né? Porque não tem ninguém que tenha uma casa igual àquela. Então, se você não adquirir, se você entrar na casa e gostar, você não vai mais nem olhar do vizinho. Por quê? Porque a do vizinho já não é o teu perfil. Não tem muita oportunidade. Então, você escolhe aquela casa e muitas das vezes o proprietário dá o dono e o cliente vai chegar lá, negocia um pouco, mas ele compra. É verdade. Tem isso também. Vou ler aqui algumas observações e perguntas. O Ebert, consultor, ele coloca aqui que mora em um apartamento, mas a preferência é a casa, principalmente em condomínio fechado. Sem dúvida, a gente hoje vê essa tendência muito forte, né, das casas em condomínios fechados. Daniel Souza, ainda está caro, R$ 2.500 o metro quadrado da construção. Depende, Daniel, depende do que é que você está construindo, né? É mais ou menos o que eu até numa live anterior eu falei. É a mesma coisa que você dividir o preço de um carro por pneu, né? Não dá, porque depende do carro que está em cima, né? Então, assim... Só fazer um parêntese, né, Regis? Depende da casa. Se você for construir uma casa alto padrão, a média é essa. Se você for fazer uma casa mais enxuta, você consegue, né, fazer bem mais acessível. Aí você pode falar melhor. Não, assim... E assim, na verdade, o metro quadrado...
é uma divisão aí que ela é uma média, né? Se você pega uma casa de 200 metros quadrados com 6 banheiros e uma casa de 200 metros quadrados com 2 banheiros, o preço é diferente. Então, é bom se analisar bem o que é que a casa tem, quais os acabamentos, memorial descritivo. Então, assim, depende. Tem casas que eu já fiz que o metro quadrado saiu maior, porque o cliente queria uma janela, uma esquadria exclusiva, o cliente queria um porcelanato, queria um granito no chão, então depende do que é que está lá. Então, assim, também se sabe, sai muito mais acessível, né, Regis? Casa plana, muitas das vezes o cliente tem um problema de saúde, um joelho que não é muito bom, ele não quer um duplex, ele quer uma casa plana. Sem dúvida. Aí você tá gastando menos na obra, a obra fica mais barata, mas você está gastando mais no terreno, porque você precisa de mais área. Então, assim, é sempre um equilíbrio que a pessoa precisa calcular bem aquilo ali para chegar a 1 metro quadrado, né? Uma torre de apartamentos é diferente, porque é uma coisa que se repete muito. Então, as construtoras conseguem calcular aquilo ali de forma mais específica. E você sabe, né, Jorge, que a questão do metro quadrado vem justamente disso, né? Porque as construtoras, elas têm um mercado que diz, olha, eu não vendo a mais de X metros quadrados, X reais esse metro quadrado. Então, eles fazem a conta ao contrário, né? Para poder chegar ao preço de custo daquela obra. Numa casa é diferente. Você tem que calcular, né? Então, casa, você que é jovem, que acabou de casar, que não tem filhos, você vai fazer uma casa mais enxuta, 120, 150 metros, e a partir do momento que você vai, obviamente, com o passar dos anos, tem o primeiro filho, tem um segundo filho, né? Você pode mais à frente comprar uma casa maior. Você não precisa. O brasileiro tem que parar com aquela cultura de comprar um imóvel e viver nele o resto da vida. O americano tem 8 casas durante a vida dele. O brasileiro, acho que é 1,8, é 2, é muito pouco. Né? Então, assim, tem que pensar nisso também. Você não precisa já começar já dando um passo largo. Vai aos poucos. Se você construir a tua casa, você construir a preço de custo, você faz uma casa mais acessível, você vai gastar menos, constrói uma casa menor. E mais à frente, com o passar do tempo, você vai evoluindo na sua vida, na sua profissão, onde quer que seja, na sua empresa, e você vai galgando novas etapas e vai mais à frente construindo. Lembrando que quando você for vender a sua casa, que você construiu, você vai vender a preço de mercado. É aquela coisa que a gente falou lá atrás. Você vai ter toda a valorização que você vai ganhar. A valorização é sua e você pode construir a próxima casa a preço de custo de novo. Então, assim, é um movimento. Eu tenho clientes que a gente fez a casa há 7, 8 anos, o cara está nos contratando de novo para fazer a nova casa. Isso, a maioria do recurso está vindo da casa que ele já vendeu valorizada, né? Então, você imagina aí o que é que valorizou a casa dele em 7 anos, né? Aí, então, a casa dele por 1,5 milhão, com 1,5 milhão ele constrói uma casa que depois vai valer 2,5, 3. Olha aí. E aí o patrimônio da pessoa vai trabalhando para ele, né? Então, tem muito esse movimento também, né? Uma casa você ainda pode prever alguma ampliação, né? Se você está fazendo uma casa que você não precisa daquela área toda, você pode prever uma ampliação. Ah, Regis, mas ampliar é mais caro do que você construir na hora. Mas se você naquele momento não necessita e vai construir depois, é possível também, né? É uma coisa até que a gente conversa muito, né, George? A gente faz casas que sejam comerciais, porque como a gente entende que as pessoas vão se mudar, aquilo ali precisa ser um patrimônio, liquidez e que dê valorização. Então, a visão da gente é muito essa, né? E hoje em dia, está mais assim, você consegue acertar mais, porque como as famílias diminuíram, né, as pessoas estão tendo em média no máximo 2 filhos, antigamente as pessoas tinham 4, 5 filhos, né? Não vou nem voltar muito no tempo, porque meus avós tiveram 14. Mas, enfim, então você com a casa de 3, 4 suítes, você vai ter facilidade de vender, a demanda vai ser maior, né? Diferente de uma casa de 6, 7 suítes, que aí realmente já restringe mais um pouco. Então, se você tiver uma planta comercial, né, que a gente fala, né, uma planta vendável, e com certeza, quando você pôr a sua casa à venda, você não vai ter dificuldade. É um mercado que está muito em ascensão. Agora tem que ter essa preocupação, tem que ter essa visão de mercado,
Porque, assim, o cliente chega com uma coisa muito específica que ele deseja, a gente coloca na mesa, olha, isso aí é muito específico, talvez quando você for vender, a casa tenha um público mais restrito, mas é aquela história, também a casa é feita para você viver, né? Você não pode estar pensando que daqui a 10 anos eu vou vender. Não, eu vou viver aqui e assim, sei lá, prever na planta, a gente faz muito isso, a previsão de, eu quero um cinema na minha casa, mas se esse cinema puder converter num quarto, melhor ainda, porque aí você, na hora de venda, você pode ter um quarto a mais, né? Você pode, então, assim, é muito do arquiteto trabalhar junto com o cliente, saber do mercado, viver o mercado aí com os parceiros corretores para ter isso na mão, né? Fazendo uma analogia com o carro, pessoal, um veículo que você adquire, quando você passou 3, 4 anos, a depreciação é altíssima, já no imóvel não. Se construir o teu imóvel a preço de custo, a tendência dele, da valorização dele é muito grande, né? Então, assim, a perca é menor, né? E se for uma planta realmente dentro dos parâmetros normais e como você falou, uma fachada mais moderna, mais clean, né? Todo mundo hoje está procurando simplicidade, né? Aquela simplicidade hoje é sofisticação, né? É engraçado isso. Então, assim, se você fizer uma fachada que seja contemporânea, com certeza daqui a 5, 10 anos, quando você for vender, ela vai estar atual. É verdade. E assim, tem que ter a preocupação também de manutenção nessa fachada, né? De materiais corretamente aplicados. Então, tem tudo isso. E voltando um pouquinho na comparativa com o apartamento, é a mesma coisa, né? Você não pode chegar num apartamento de 3 quartos e, eu vou derrubar um quarto para fazer um closet para mim, porque eu tenho muita roupa. Você tá deixando o seu apartamento muito menos comercial. Então, tem decisões que a pessoa tem que analisar com bastante calma, né? Eu vejo muito isso. As pessoas compram um apartamento de 3 quartos, 3 suítes, aí quebram a parede, né, para ampliar a sala, fica só 2 suítes. Então, quem for adquirir vai ter que voltar àquele quarto. E muitas das vezes a pessoa não tem aquele trato do dia a dia, com obra e tudo mais. Ele, não, isso aqui não me interessa. Só porque você tirou uma parede, aí você já perdeu força de venda. É uns detalhezinhos que a gente pensa que não, mas no dia a dia faz a diferença. Né? Você, como arquiteto, já está mais acostumado com obra, enfim, construção, reforma e tal. Mas o cliente, no dia a dia, consumidor final, ele não quer saber disso. Ele quer a tal da zona de conforto que a gente falou lá no início da apresentação. Ele quer comodidade, ele quer facilidade. E assim, isso é até bacana porque a gente, com as casas personalizadas, tentou buscar toda a comodidade que ele tinha comprando um imóvel pronto numa construtora, numa incorporadora, né? Dele simplesmente fechar um contrato, vai escolher a casa como ele quer, mas vai esperar receber aquela casa pronta. Mas o custo muito mais baixo, né? Então a gente está tentando juntar aí o melhor de 2 mundos, né? O preço mais baixo, próximo do custo, e a comodidade mais alta, como se estivesse comprando um imóvel em planta. Lembrando também, pessoal, que nós estamos no momento que as taxas de juros estão no momento mais baixo da história. Então, quem for adquirir imóveis atualmente, que quiser ir para financiamento, olha, esse é o melhor momento mesmo. Daqui a 1 ano, as taxas vão ser bem mais altas e a tendência porque é retomada, né? Economia, os bancos vão querer lucrar. Imagina, o banco ele ganha em cima de taxa de juros, enfim, empréstimos, consórcio, financiamento. Então, verdade. Quanto antes você que está decidido aí em comprar uma casa nos próximos 2, 3 meses, que você corra, porque a tendência é haver uma retomada também na questão das taxas de juros. Assim, até a gente está tendo alguns clientes que estão acelerando o processo de construir algumas casas para venda em condomínios, né? Porque eles estão vendo que com as taxas você vai conseguir um melhor financiamento. Tem cliente que está buscando isso. Então, é bom você ter colocado, porque é um momento para quem está tranquilo ali, buscar uma taxa excelente, né? E a tendência é voltar. Você tem o financiamento à construção, se tiver seu lote quitado, você pode dar o lote em garantia para levantar aquele capital. Então, assim, você pega uma taxa boa, você pode dar o próprio lote como em garantia para construir e você vai fazer a preço de custo, né? Então, assim, gente, esse é o melhor
momento, eu entendo assim, tá certo? Tudo bem que nós estamos num momento de retomada, é para aquele cara que tem uma poupança, aquele cara que tem um crédito pré-aprovado, que consegue aprovar mais rápido, mas enfim, pensem nisso, eu acho que o apartamento, ele é muito cômodo, mas chega uma hora que você cansa, né? Depois de muitos anos vivendo num apartamento, você meio que fica na mesmice, né? A vida é a mesma, você sai, vai trabalhar, vai para o escritório, volta, final de semana vai numa praia, vai no shopping e se tranca dentro do apartamento. A casa, a gente tem muitos diferenciais aí, que a gente já elencou aqui, mas tem vários outros, enfim, eu não sei como é que tá o tempo aí da live também, pra gente... Já estão avisando aqui, mas eu acho que como a gente começou um pouquinho depois, caiu e voltou, né? Então eu acho que tem 6 minutos aí, viu? Eu acho que eu tenho... Vou ver aqui. Eu estava cronometrando, mas como caiu, eu acho que tem uns tempinhos a mais. Quando vai cair, ele avisa aqui, aí eu te aviso, George. Se eu te cortar é porque está caindo. Há alguns comentários aqui, né? Ó, a Joana Rezende disse, mas tem quarto que, pelo amor de Deus, só serve para closet mesmo. Dependendo do apartamento, tem quarto que ou cabe a cama ou cabe o armário, né? E isso é até interessante, porque quando a gente faz o projeto da casa, a gente vai pensar em tudo isso, né? O quarto é para quê? Você precisa. Hoje eu estava falando até das novas tendências aí da pós-pandemia. Você precisa de uma bancada de estudo melhor para o seu filho, para sua filha. Você precisa de uma cama confortável, né? Você precisa de ventilação para poder o ambiente ficar mais saudável. Então, assim, tudo isso com uma casa, você consegue projetar isso do seu jeito. Né? Se você consegue fazer o seu home office, tem muita gente aí, a gente fez uma live sobre isso, que o home office é um tampo de madeira em cima de um caixote e vai se virando, mas pelo menos aprendeu a se virar. Daqui para frente a pessoa está olhando com melhores olhos aquilo ali, porque a tendência é o home office ficar mais forte, né? Esse quarto aí que você comentou aí que não dá nem com um closet, eu acredito que é mais esses apartamentos aí populares que infelizmente também eles reduziram muito o tamanho, muitas das vezes não tem uma varanda, a pessoa precisa ter uma varanda, precisa ter ali, contemplar um ar puro, ter um ambiente mais aberto, mais arejado, enfim, eu sou um pouco reticente em relação a esses apartamentos populares, porque realmente se morar em 40, 42 metros é complicado. E assim, né, Jorge, nem só os populares, né, cara? Tem esses ultra compactos aí que a galera tá lançando que... eu até estava vendo uma live de um arquiteto em São Paulo, que o amigo dele, o cara super bem sucedido, tinha um apartamento de 27 metros quadrados na Avenida Paulista. Diz que o cara estava para pular do apartamento, porque 45 dias preso dentro de um negócio de 27 metros, então não tem nem para onde olhar, né? E só. Então, assim, eu acho que os conceitos estão mudando, a pessoa vai investir mais numa moradia com qualidade, né? Os apartamentos novos, aí, esses compactos, tem os lados, né, o lado positivo, mas com essa pandemia, com esse isolamento social rígido, com essa reclusão aí, 60 dias, tem gente que está 80 dias recluso, não é fácil, pessoal, é uma adaptação que a gente tem que passar. Realmente, você morar num apartamento muito apertado é complicado o convívio. Se você tem criança, então, meu Deus do céu, coitado do teu filho, né? Então, tem que ter um lazer bacana, você tem que sair, você tem que buscar, e não pode, está trancado, então tem que colocar tudo isso aí na balança quando você for adquirir seu imóvel. É verdade, os co-livings, né, a palavra da hora aí é o co-living, eu acho que sofreu um baque muito grande por conta dessa parada, desse isolamento social, porque justamente o co-living é que foi barrado, né? Você não pode mais conviver ali por um tempo. Então, o conceito eu acho que vai mudar um pouquinho a partir disso. Não, você colocou bem, e eu acho que eu vou reforçar aqui, é que depende do momento da vida da pessoa, né? Se a pessoa pensa em um imóvel que você vai financiar por um bom tempo, você tem que pensar em médio e longo prazo. Você vai aumentar a sua família? Não, já que essa mudança de imóvel no Brasil é tão reduzida em relação a outros países, você tem que pensar em médio e longo prazo.
Então não adianta você comprar um apartamento muito pequeno ou construir uma casa muito pequena que não vai te atender ali em médio prazo, né? Então, assim, tem que se ponderar. De São Paulo, Regis, é muito diferente de Fortaleza. São Paulo é uma cidade, é uma metrópole, né? São Paulo é a nossa Nova York. Fortaleza não, Fortaleza é uma cidade turística, Fortaleza, quer queira, quer não, a gente tem espaço ainda, né? Você tem aqui a extensão sul aqui da cidade, mais indo ali para o Eusébio, então não tem essa necessidade, meu Deus, eu vou comprar um apartamento aqui de 19 metros quadrados, como eu já vi, que eles se pautam em cabines de navio para poder pensar ali como realizar aquele apartamento. Eu acho que ainda não é a nossa realidade, eu acho que o cearense, o nordestino, ele gosta de receber as pessoas, ele tem uma família maior, ele gosta de estar junto com os amigos, e eu acho que isso aí não é só na área de lazer do condomínio, não, é dentro da sua casa. E aí, quando você está morando num apartamento aí de, sei lá, 30, 40 metros, você sente essa necessidade. Todo projeto, o cliente olha a varanda e diz assim, onde é que eu vou colocar a minha rede, né? Então, assim, é muito cultural mesmo isso. Então, de receber, de ter espaço. Eu vou ver aqui se tem alguns comentários, né? A Elis está colocando aqui que Elizabeth, que ama consórcio. Consórcio também é uma opção, né? Tem essa opção, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode aí fazer a sua pergunta, né? Eu acho que a gente deu bem rápido, um passeio bom, né? O bom do consórcio, bem rapidinho. O bom do consórcio... Nossa, à vontade, a gente tem tempo. É uma taxa de administração, viu, Elizabeth? Então, você não vai pagar uma taxa de juros tão alta, você vai pagar uma taxa de administração. Muitas das vezes é em torno de 20%. Então, se você pega um imóvel que custa, um exemplo, 300 mil reais, você vai pagar 360 mil reais no prazo. Se você for financiar numa taxa de 7%, 8% ao ano, né, você vai pagar muito mais caro. Só que no caso do consórcio, você tem que ter um capital para dar um lance e contemplar a carta. Geralmente 50% do imóvel. Então, assim, um imóvel de 300 mil, você tem que entender que você tem que ter em torno de 150 mil reais ali separado para dar um lance, contemplar e já adquirir o imóvel. Se você não tiver pressa, aí não, você vai pagando, né, aos poucos, e aí você pode ser sorteado também, né, você pode ser contemplado, mas se for para utilizar rápido a carta, aí não, aí você tem que realmente ter um capital ali para dar um lance e poder utilizar a carta de crédito. Bacana isso aí, porque assim, as pessoas, para entender um pouquinho, porque cada tipo de situação você precisa ter um capital de giro, ter um capital, até para você tirar o financiamento ali da construção, você precisa de um capital para poder girar aquela obra por um tempo até o banco ir lhe ressarcindo. Então, a gente fez até uma live sobre financiamento imobiliário na semana passada, que a gente fala sobre isso, né? Precisa de um capital para girar aquela obra. Tem aqui um do Ednardo Bezerra. A ideia central seria custo-benefício. E muitas pessoas não sabem que nessa construção o lote pode ser parcelado. Também tem isso, né? Crises sempre vão existir, o importante é mostrar o que é viável. É isso mesmo, assim, toda crise tem oportunidades, né? Então, isso é fato. Né? E não é porque algumas pessoas estão em crise e outras não. O mercado é assim, tem gente que está vendendo muito mais na pandemia, as pessoas estão mais em casa e estão comprando mais em supermercados, então, assim, é sempre o equilíbrio, oportunidade e crise, né? Mas eu acho que o X da questão é o que o Ednardo colocou mesmo, é custo-benefício. O que é que vai te dar o melhor custo e o benefício, né, em cima? O investimento em lote, pessoal, ele é cultural. Os nossos avós e os nossos pais investiram muito em terras, muito em terrenos. Então, muitas famílias hoje têm um patrimônio considerável por causa justamente dessa cultura. Então, quando você investe num terreno, né, a gente sabe que com o avançar, o desenvolvimento da cidade, aquele terreno ele tende a valorizar. Né? Obviamente, dependendo da região, você vai ter uma valorização mais rápida ou mais lenta. Mas você podendo adquirir um lote hoje, por exemplo, num condomínio desse fechado,
pagar ele aí em 4, 5, 10 anos. Então você paga uma parcela que é bem mais acessível, bem mais suave. E mais à frente você decide construir, também é uma excelente decisão. Né? O importante é você pensar que você investir no imóvel já pronto, né? No caso, seja uma casa pronta, um apartamento, o custo dele vai ser muito mais alto. O metro quadrado você vai pagar 2, 3 vezes mais caro. E se você for construir, puxa vida, a gente fez aqui deu um exemplo aqui, R$2.000, R$2.500, a depender dos materiais, você gastar R$2.000 para construir uma casa, digamos, de 100 metros quadrados, é R$200.000, mais o valor do lote. Digamos que o lote custou aí seus R$100.000, você gastou 300 mil. Aí uma casa dessa, o metro quadrado é R$6.000, ok. Você construiu uma casa de quantos metros? 100 metros, né? Então 6.000 você vai transformar em 600 e você gastou 300. Você duplicou o investimento. Essa matemática as pessoas ainda não se atentam. E assim, se a pessoa tiver a comodidade de construir nessa modalidade, é mais fácil, né? Porque o que todo mundo foge é a dor de cabeça da obra, né? Mas aí volta o apartamento. Quem está comprando um apartamento acaba tendo que reformar para poder ficar do seu jeito. Você no final, você foge da obra, talvez por pouco tempo. Você vai ter que reformar aquilo ali para ficar do jeito que você quer. A questão da obra, Regis, é o seguinte: você vai contratar uma equipe, uma empresa que vai gerir aquela obra e você vai acompanhar, mas você não vai ter a dor de cabeça de estar ali no dia a dia. Você vai pagar uma pessoa para fazer isso. Mas mesmo assim, você vai construir a preço de custo. Acho que depois a gente pode até fazer uma live e bater forte nisso aí e você mostrar os números, viu Regis? Porque os números convencem. Os números convencem as pessoas. Tá certo? Vou anotar aqui a sugestão. Porque quando você mostra a matemática, ela é exata, é uma ciência exata. Na hora que você mostra para as pessoas que o investimento dela vai ser muito menor, ela vai construir do jeito que ela quer. Quando ela findar, se ela não quiser morar, um exemplo, ela vai vender pelo dobro. Se eu gastei 300, eu vou vender por 600. Eu gastei 600, eu vou vender por 1.200.000. Puxa vida, você está duplicando seu patrimônio, né? Então é um caso a se pensar e é caso até de uma live aí para poder destrinchar melhor aí esses detalhes. É verdade, é verdade. Tem mais aqui um comentário do Ednardo. Um bom arquiteto valoriza uma construção, certamente. Olha, um bom arquiteto, ele tanto valoriza a construção, como ele diminui o custo da obra, tá? Porque, assim, soluções inteligentes na sua construção vão fazer com que o seu imóvel valha mais e você gaste menos em obra. E, assim, eu digo muito que quando o arquiteto, que não tem muita experiência, faz um projeto que tem um cantinho que você não usou, você gastou o mesmo metro quadrado para construir aquele cantinho que você não está usando, como você gastou para o que você está usando. Então, é dinheiro desperdiçado. Então, um bom projeto, ele tem ele valoriza demais o imóvel. Verdade, verdade. Eu acho que, assim, tem que criar uma nova cultura. O estado do Ceará é um estado que tem muita terra, tem muita área ainda para crescer. Né? Eu dei o exemplo aqui do Eusébio, mas você tem Aquiraz também, que não é longe. Você pega a BR aqui, em 20 minutos você chega no Eusébio, ali na Cidade Alfa, um exemplo, e outros condomínios. 20 minutos. Você aqui na Aldeota, no Antônio Salles, você pega na horário do rush, se você for andar ela toda, é mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Puxa vida, você está perdendo 1 hora da sua vida. Se você botar 20 minutos daqui para o Eusébio e 60 minutos, você está perdendo 40 minutos do seu dia. 40 minutos você vai na academia e faz lá um treino, né? Fica com seu filho, aproveita a família. O tempo, pessoal, ele é o nosso ativo mais valioso. Não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo. O que você faz com o tempo faz toda a diferença na sua vida. Então, você ficar 1 hora a mais com seu filho, com a sua esposa, enfim, aproveitando a família, é muito importante do que você ficar preso num engarrafamento que você está a 2 quilômetros de casa e não consegue chegar. Então, tudo isso aí as pessoas têm que começar a refletir, buscar qualidade de vida, buscar ter segurança, para construir uma casa a preço de custo, você ter a possibilidade de receber a família no final de semana, você ter interação com o meio ambiente, né? Você ter lá uma temperatura, um clima mais ameno. Gente, tudo isso faz muito bem, não só para a saúde financeira, mas para a saúde mental. O ser humano precisa do verde, precisa da natureza.
Final de semana a gente quer fazer o quê? A gente quer ficar trancado dentro de casa? Só se você trabalhar muito na semana. Mas você quer ir para uma praia, você quer ir para uma serra, você quer ir visitar o mundo, você quer ir para o shopping, né? O paulista ele gosta muito de shopping, o carioca gosta de praia, o cearense também ama uma praia, ama, enfim, sair final de semana, interagir. Então é isso, de repente você pode morar num condomínio que você pode ter tudo isso aí agregando, né? Mais o lazer fora, extra condomínio. Então você vai ter mais qualidade de vida. É um investimento que vale a pena, até porque, como nós já dissemos aqui, o custo é muito menor, é 50% do que um imóvel já pronto, e você vai ter tudo que você não tem no imóvel, né, num apartamento, num vertical, você vai pagar o dobro para não ter qualidade de vida. Olha só, vamos bater a reflexão aí para todo mundo. Você vai pagar o dobro para ter muito menos da metade da qualidade de vida que você teria numa casa. Isso aí também, viu, Regis? Dá para a gente discorrer a respeito disso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Um outro comentário aqui, né? Em um especialista em imóveis, tem um local certo para construir? Eu não entendi bem se é uma pergunta ou se é uma afirmação, não tá colocado aqui. Mas sempre que a gente vai construir, a gente vai analisar muito bem o que é que vai ser construído, né? Até a gente coloca como a vocação do terreno, né? Isso aí é a questão da consultoria. Um bom consultor, né, um bom corretor de imóveis, ele vai propor para o cliente a ele adquirir um condomínio, um lote, de repente um terreno numa área que está valorizando, que está expandindo, tá certo? Que ele vai ter qualidade de vida, né? E, enfim, vai proporcionar ali 10, 15 anos de moradia de qualidade para a pessoa, para o cliente dele. E até assim, né? O profissional, agora eu entendi. O profissional especialista em imóveis pode colocar, eu acho que ele deve colocar essa opção ali para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente está buscando um imóvel e não está fora do radar dele aquela opção. Então a pessoa está buscando um apartamento, né? E não consegue enxergar que aquela casa ali pode atender a necessidade dele, né? Então, eu acho que é muito disso também. O especialista em imóveis, ele pode sim colocar isso para o cliente analisar com a família. Claro, a gente sabe que nem todo mundo, são várias pessoas com cabeças diferentes. Então, tem gente que vai preferir apartamento, tem gente que prefere casa. Então, a pessoa tendo a opção, ela decide melhor. O que eu acho que o especialista em imóveis tem que colocar é a opção. Coloque a opção para o cliente, olha, tem essa opção aqui que é cômoda, que o investimento é menor e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Ah, não, eu só quero se for o apartamento. Aí você colocou a opção, você como profissional, você deu ao cliente tudo que você podia dar. Se ele escolheu, ele escolhe em cima do que ele precisa, né? Eu estou acompanhando, Regis, é uma movimentação, como eu estou mais na ponta da linha ali, da comercialização, da intermediação imobiliária, eu atendo muitos clientes e eu vejo que muitos deles hoje estão vendendo seus apartamentos, estão comprando seus lotes, estão construindo, quando tem muita pressa, eles já querem a casa pronta, mas eu já estou vendo, já estou acompanhando essa movimentação. E isso cada vez mais está aumentando. As pessoas querem realmente buscar qualidade de vida. Geralmente, quando a pessoa, né, os clientes vêm de fora do estado, né, que já tem essa cultura de residir em casas, ele não quer nem saber dessa região aqui onde a gente reside, não. Ele já quer ir direto para o Eusébio, ele já quer comprar um terreno, já quer fazer a casa dele. Ele já tem aquela cultura, ele já está indo para o imóvel dele. E dependendo de onde o cara vem, né, George? Os 20 minutos que a gente está colocando aí, para o cara, ele está saindo de um trânsito de 2 horas para vir por de 20 minutos. Então, ele tem na casa dele ali, ele está economizando muito tempo de vida para ele, né? Muito aproveitar aquele tempo de vida. Agora, cara, chegou no final, já deu aqui 25 segundos para cair. Eu vou só agradecer a sua presença. E se tiverem alguma dúvida, pessoal, fala comigo, fala com o George, a gente vai ter o prazer de responder vocês. Se vocês estiverem buscando a casa, pode falar comigo ou com o George, que a gente tem opção aí para vocês. Obrigado, George. Um grande abraço, meu irmão.